Ok, então, pessoal, começou a gravar. Vamos voltar agora para a apresentação. Peço desculpa, eu não gravei o primeiro, mas anteriormente a gente só fez uma apresentação da disciplina. Me apresentei, pessoal, e agora a gente começou, propriamente dito, o conteúdo. Nós estamos nesse primeiro slide, antes de eu lembrar que eu teria que estar gravando. Já começamos a gravar, então eu vou retornar um pouquinho. A pergunta que eu fiz anteriormente para todos aqui é por que fazer essa disciplina? E fiz aquela brincadeira, né? Não, porque ela está no currículo, e se está no currículo eu tenho que fazer, eu tenho que passar para conseguir me formar. Mas, na verdade, é uma coisa muito maior do que isso, né? Então, aquela pergunta que a gente sempre faz, aonde eu vou aplicar isso? Então, a aplicação de rede, o conhecimento de rede, a teoria que está inclusa dentro de redes de computadores, ela tem que ser vista como um assunto ou como um tópico central. Tá ali certinho, ó. Redes é um assunto de importância central. Puxando a brasa para o meu assado, eu poderia dizer o seguinte: tudo passa pela rede. Quando a gente fala em rede, agora fica uma coisa quase que direta como internet, em que a rede, propriamente dito, é a internet. Na verdade, a internet, ela surgiu do conceito de redes, do conceito de interconexão de computadores, que começou lá na ARPANET, depois a gente vai ver um pouquinho dessa história, passou pelos grandes mainframes, pelos computadores, por todos os sistemas operacionais, pelos protocolos que foram postos dentro do kernel de um sistema operacional. Essas máquinas começaram a conversar entre si, inicialmente a nível de universidade, a nível de centros de pesquisas, e depois isso virou internet, que é uma junção de várias redes. A gente vai ver esse conceito. Mas o que eu quero dizer, muito da computação roda ou é baseado nos conceitos de rede. Tu não consegue imaginar hoje um sistema que não esteja em rede. E tu vai dizer, olha, Salles, não é bem assim. Há uma tendência forte de alguns sistemas ficarem ilhados. Sim, por uma questão de segurança. Vamos pegar um clássico agora que está bastante em voga a discussão. As urnas eletrônicas, elas não são conectadas em redes por uma questão de segurança. Alguns casos específicos, sim, algumas aplicações específicas, sim. Mas, no geral, tu sempre pensa que as tuas aplicações, o teu ambiente computacional está posto em cima de uma rede. Então, a rede é um assunto de importância central. Se ela é um assunto de importância central, ela tem boas oportunidades de trabalho e outras áreas dependem do seu conhecimento. Tu vai dizer assim, não, eu vou ser desenvolvedor. Eu disse, então tu tem que entender de redes. Não tem como tu desenvolver um novo aplicativo ou desenvolver uma nova solução computacional sem ter um mínimo de conhecimento de rede. Eu diria mais, depois ainda tem o conhecimento de redes que a gente atrela muito à questão da segurança, a programação segura. Não é que a rede tem que estar segura. A aplicação que tem que ser desenvolvida em cima do ambiente de redes tem que ser segura. Boas oportunidades de trabalho. Então, se eu vou ser um desenvolvedor, eu tenho que ter esse conhecimento de redes. Não, mas eu não vou ser desenvolvedor, eu também não curto muito programação, eu vou ser DBA, vou ser banco de dados, vou ser administrador de banco de dados. O banco de dados está distribuído hoje. Você fala muito em cloud, hoje você fala muito em DDR, que seriam os bancos de dados relacionais distribuídos. Se estão distribuídos, eles se conectam em algum momento. Se conectam, tem redes no processo. Então, é quase que impossível tu dizer que tem um segmento da computação que não dependa ou não esteja vinculado ao conceito de redes. Então, esse é um ponto favorável. Eu tenho que entender disso. E mais, vocês têm que entender do clássico, da arquitetura de redes. O Salzi não vai mostrar para vocês aqui o último lançamento da Wi-Fi agora, o Wi-Fi 5.0 direto lá, os Wi-Fi 6.0 já estão falando desse lançamento. Não, eu vou ensinar o CSMA, que é o protocolo de acesso ao meio Collision Avoid utilizado nas redes Wi-Fi. As variações destes protocolos vão ser lançadas semana que vem, tem um novo. Se eu entender o protocolo básico de origem e como ele funciona a nível de camadas, eu posso não só desenvolver aplicações em cima dele, entender como ele funciona, ou até derivar e criar novos protocolos. Ou melhor, se eu não quero criar protocolos, eu entenda as novas tecnologias que vão surgir.
A gente não trabalha com tecnologia, a gente trabalha nessa disciplina com conceitos clássicos que formam um conhecimento para te entender as novas tecnologias. Agora vocês estão, em tese, no 6º semestre. Daqui a pouco é o 8º, daqui a pouco é 10º, a gente brinca, vocês vão embora e vocês têm que aprender, a se virar. Então, mesmo que eu viesse, e está equivocado, e vocês não vão ter isso, a ensinar tecnologia aqui para vocês, o que eu ensinaria hoje, semana que vem já está ultrapassado. Ou, não digo ultrapassado, foi uma frase forte, mas ela, no mínimo, já existe alguma coisa tecnologicamente superior, que seria o versionamento, a próxima versão. Pressupõe-se que sempre a próxima versão vai ser melhor que a anterior, senão não teria sentido, né? Às vezes não acontece isso, a gente sabe disso, mas esta é a base. Então, esses são os pontos a favor de estudar redes, tá? Sintetizados aí nesses 3 itens, né? Por ser um assunto de importância central, ter excelentes oportunidades de emprego, tá? Vocês podem hoje, um administrador de rede, seja ele um administrador de infra, que a gente chama, infraestrutura, você vai trabalhar mais com os equipamentos de rede, leia-se nas 3 primeiros layers, lá, física, enlace e rede, que é até o roteamento. Tem essa questão que é o cara mesmo de rede que trabalha em infra. Ou tem o cara, o desenvolvedor, ou muito agora também em voga segurança, né? Um profissional especificamente de segurança. Para te entender de segurança, essa disciplina vai trabalhar o conceito de segurança? Sim, mas vai trabalhar o conceito básico para te entender a infraestrutura, ou as camadas, os protocolos que formam essas tecnologias para te aplicar conceitos de segurança. Então, é neste sentido que ela é um ponto favorável. Outra questão que aparece bastante em voga hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você já deve estar ouvindo aí direto na mídia, né? Que é os cuidados com a segurança que tu tem que ter com os dados. Isto também tem a ver com redes. Tem a ver com redes, porque esses dados trafegam justamente na rede, seja ela uma rede interna, uma rede corporativa, ou seja ela aquela rede que a gente conhece chamada internet. Então, de novo, eu poderia ficar assim, ó, a noite inteira falando os pontos favoráveis de por que vocês devem estudar e aonde vocês vão aplicar a questão de redes de computadores. Só que nem tudo é uma maravilha, né? Qual é o problema? Qual é o contra? Requer muita. Estão vendo ali caixa alta? Vocês já sabem, né, que em chat, né, em qualquer chat, quando eu boto caixa alta, eu estou gritando. Então, eu não vou fazer isso aqui, não vou gritar, né, para poupar a voz, mas quando eu falo é muita leitura. Não tem como fazer isso. Eu sempre brinco assim, ó. Rede, no início, você acha maçante, chato, porque é teórico. Só que quando dá aquele estalo, quando tu consegue entender o que toda aquela teoria, toda aquela pilha de protocolos e camadas, elas começam a se interligar e fechar o funcionamento, tu pega gosto pelo assunto. Mas até isso chegar, requer aqui, ó, muita leitura e muito estudo. Só para vocês terem ideia, aqui, esses slides aqui são 36 slides, já deve ter observado aqui 13 e 36. Com certeza a gente não vai avançar todos eles. E essa primeira aula, esse slide 1 aqui não é para uma aula. Geralmente a gente trabalha em 2 aulas esses conceitos, porque tem uma parte aí que a gente faz uns exercícios para quebrar um pouco, porque senão fica aquela monotonia, né? O Sausen falando por 2 horas aqui. Não é essa a ideia. Mas só esses slides, a primeira parte, que vai, se não me falha a memória, até o slide 22 ou 23, eu estou trabalhando com 40 páginas do livro do Soares. Então, para vocês entenderem, ou para vocês terem uma complementariedade do que eu estou falando aqui, que vocês podem ver, o Soares falou um monte de coisa e tem 4, 5 coisas escritas no slide. Eu não vou conseguir estudar pelos slides, não. Tu vai olhar os slides e relembrar efetivamente disso. O conteúdo que a gente está abordando, eu sempre faço isso aqui no início do slide. É o capítulo 1 e o capítulo 2 do Soares, tá? Esta versão aqui, o Soares, eu acho que tem 10 ou 12 versões de livro. Então, talvez tenha um pouquinho de variações, tá? A minha versão é uma das primeiras aqui, ele atualiza em cada versão e automaticamente, quando ele atualiza, troca o número de páginas. Então, talvez seja mais do que 40, mas não se invoquem muito, não vão muito por isso. Pensam que vocês vão estudar o capítulo 1 e o capítulo 2 do Soares, que é a parte de introdução e a parte de topologias.
Mas vamos lá. Vamos agora começar a contar um pouquinho da história, da questão de como surgiu o conceito de redes e aonde surgiu. Eu já introduzi a aula de hoje, falando que muitas vezes a gente confunde ou faz a fusão de redes para a internet. Ah, mas isso não é certo? É. Mas não é que uma rede necessariamente tem que ser um contexto de internet. Várias redes foram conectadas e formaram o que a gente chama hoje de internet. Mas eu posso ter uma rede corporativa, uma LAN, um exemplo clássico de Local Area Network, do acrônimo em inglês, em que ela está restrita a um domínio específico corporativo. Eu posso ter uma rede local aqui na minha casa. Se eu vou lá no meu roteadorzinho e desligo ele da internet, eu estou ilhado. Eu até diria, estou seguro, né? Porque ninguém consegue acessar a minha rede externa, porque eu fechei o acesso externo e eu continuo aqui dentro, internamente, com todos os conceitos de redes de computadores. Desde a camada física até a camada de aplicação. Desde uma aplicação, eu posso, inclusive, botar um servidor HTTP e fazer uma página aqui dentro de acesso local. Absolutamente normal. Depois a gente vai ver o que é a história HTTP, o que vai ser as aplicações rodando internamente. Vocês vão ver que a pilha de protocolos vai ser a mesma do que a pilha de protocolos da internet. No entanto, ela é uma rede corporativa, uma rede fechada, uma rede privada, uma rede local. Mas como isso surgiu? Eu só fiz esse parênteses para dizer assim que a gente confunde muito com a internet, que redes de computadores é a internet. Não, ao contrário, a rede existiu antes da internet. Depois da internet foi a conexão de várias redes. Quando eu conecto várias redes, eu tenho internet. Depois a gente vai conversar mais adiante sobre esse conceito. Qual foi o princípio, ou qual foi os dois grandes eventos ou motivadores do que a gente tem hoje no conceito de redes? Eu coloco dois, né? Primeiro, essa necessidade, né, da sociedade, do humano de se comunicar. Isso sempre existiu. Eu sempre brinco assim, ó, a gente não consegue, agora a gente infelizmente perdeu um pouco disso com as aulas remotas, mas dificilmente a gente ficava numa sala de aula com 20, 30 ou 15 alunos, com 17 alunos, como é o nosso caso, e vocês ficam ali sem se comunicar. Seja com o professor, ou seja com o colega ao lado, né? Às vezes está muito chata a aula das aulas, eu vou bater um papo com o meu colega, ou no caso agora no celular, né? Através de um chatzinho de uma rede social. Mas isso é intrínseco do humano, ele tem que se comunicar. Então, isto foi, sim, com certeza, um dos motivadores para que, quando tu começou a usar mais computadores, com todo o advento que vocês tiveram lá, possivelmente coçando em arquitetura, todo o evento das arquiteturas, o surgimento da primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, aquela história toda, que vocês tinham as histórias do computador, cronologicamente, como ele evoluiu, em algum momento, já que usa esse computador, ele tem que estar conectado a outros computadores. Daí surge a necessidade da comunicação e de conectar isso. Que é um dos principais eventos desta criação. Então, quais são os dois principais eventos na criação aqui de redes de computadores? A necessidade intrínseca de se comunicar e depois a necessidade de conectar os computadores. Daí vocês, não sei se vocês conhecem esse senhor aí da foto, né? Samuel Finger Breeze Morse, tá? O que vocês acham que esse senhor aí, em 1838, ele inventou? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Quem se arrisca aí? Alguém lê para mim aí, por gentileza? Mas não tá fácil fazer vocês falarem, né? Vamos falar, gente. Deixa eu ir lá para o chat. Morse. Vamos lá. O que vocês acham? Concordam com o colega? O que o Samuel Morse efetivamente criou? Nada mais lógico, né? Deixa eu botar aqui. Que o Samuel Morse definiu ou criou o Morse, o código Morse. Mais ou menos. Ele criou essa coisa aqui que está à esquerda. O que é essa coisa aqui que está à esquerda? É o telégrafo.
Então, o telégrafo foi uma das primeiras maneiras de se comunicar remotamente através de um protocolo. O que é um protocolo? Um conjunto de ações, padrões que você tem para se comunicar. No caso do protocolo do Samuel, foi o código Morse. É justamente isso. O que é o código Morse? É um padrão de comunicação. É um protocolo de comunicação. Eu sempre brinco e uso essa analogia assim, ó, que você tem protocolo para tudo na tua vida, né? Até protocolos para cumprimentar, para se dirigir a uma pessoa. Por exemplo, não vai chegar na rainha da Inglaterra lá e chegar, aí, tipo, como é que tu tá? E dar um tapão nas costas dela. Não, esse não é o protocolo de você falar com a realeza. Existe um protocolo diferente, que não é esse protocolo chulo e próximo de eu chegar e simplesmente como é que tá, tipo, e falar, não, tem todo um linguajar. Isso é um protocolo, é um padrão de comunicação. O código Morse, se definido ou inventado, entre aspas, por Samuel Morse, foi justamente um código utilizado para fazer uma comunicação com aquele dispositivo chamado telégrafo, em que você tinha simplesmente um metal aqui que dava literalmente batidas num outro metal, e isto era conectado aqui na ponta, está desconectado, mas nessa ponta que é um plug, em que você botava um fio, e na outra parte você ouvia esses pulsos, tá? Essas batidas sendo transmitidas. E isto existe a partir de um protocolo. Mas como eu vou saber? Então, um desafio aqui para vocês, bem simples. O que está escrito aqui em código Morse? Como é que vocês fariam isso? Vamos ver aqui quem já descobriu aí. O que está escrito nesta mensagem aqui em cima, código Morse? Como eu não quero que tenha a ambição que vocês saibam, decoram o código Morse, eu botei aqui a tabela do que seria. O código Morse, na verdade, ele trabalha com dois tipos, né? Ele é binário aqui. Ele trabalha com um ponto e uma barra. A alternância desses ponto e barra, tá? Com periodicidades, eles formam as letras do alfabeto e os numerais de 1 a 0. Ou de 1 a 9 mais o 0, como queiram, certo? Então, por exemplo, uma batida e uma batida mais longa é o A. E assim sucessivamente vocês podem formar frases e definir um protocolo de transmissão. Se a origem manda através dessa codificação, o destino também vai receber. Vamos fazer essa brincadeira aí? Alguém já descobriu o que está escrito aqui? Deixa eu ver lá no chat. Oi, amigo. Bom, o Felipe já decifrou aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu botar para cá. É um saco esse negócio. Você troca a tela, tira a tela, bota para lá, tira para cá, né? Vamos ver se o Felipe está certo. Vamos pegar aqui a minha canetinha. Primeiro, ele falou que é oi, amigo. Vamos ver o que está escrito aqui. Três sequências. Vamos procurar onde é que estão as 3 sequências. Isso aqui forma a primeira. Onde está as 3? Está aqui, ó. 3 sequências longas. Então, é um O. 2 pontos. 2 pontos está aqui, ó. É um I. Oi. Um espaço. Ponto tal. Ponto barra. Está aqui o A. Então, A. Agora já ficou claro, porque a gente sabia. Isso aqui deve ser um M, vamos ver, é um M. 2 pontos, a Mi, deve ser o I novamente, 2 Is, que a gente já tinha, igual esse aqui. Então, esse aqui também é um I. Isso aqui deve ser, obviamente, um G, vamos procurar a letra G. 2 riscos e um ponto, a letra G. E, finalmente, esses 3 riscos aqui devem ser a letra O, que nós já tínhamos aqui, e ela se repete nesse padrão aqui. Vocês podem verificar aqui, a gente brinca, este é um código, opa, desculpa, esse I está aqui. Esse é um código extremamente fácil de ser quebrado, de ser percebido, de ser aprendido, e é simples.
Aqui vocês podem ver, aqui eu tenho um O, aqui eu tenho um O, muito fácil, 2, 3 minutos, vocês já iriam detectar este padrão, e esse padrão pode ser feito como uma comunicação. Tranquilamente está resolvido esta minha parte do código Morse. Para que eu uso isso, pessoal? Eu uso para ter um padrão de comunicação. Vamos apagar isso aqui. Voltar para a minha seta. Vou usar o apontador que é melhor. Ah, que joia, o apontador não me deixa botar. Então, volta para a seta para eu poder voltar. Isso é um padrão de comunicação que foi criado em 1838 justamente para ser o precursor da comunicação. Ou melhor, não era para ser o precursor, ele passou a ser o precursor. E se nós botarmos a segundo momento, eu falei em 2 grandes momentos que iam definir, além de, evidentemente, a necessidade intrínseca do ser humano de se comunicar, era o surgimento, então, de um protocolo e, consequentemente, depois, muito depois, né, pessoal, foi, em 1950, a criação dos computadores. Com a necessidade de se comunicar, com a disponibilização de computadores e já a existência de protocolos de comunicação, eu poderia dizer o seguinte, olha, antes do Samuel definir lá em 1838 um código de comunicação, um protocolo de comunicação, implementou em um instrumento, já existiam outros códigos mais primitivos de comunicação. Os índios apaches americanos, vocês nunca viram aqueles filmes de faroeste em que eles davam sinais de fumaça? Bom, sinal de fumaça, posso dizer, é muito análogo a uma questão de código Morse. A partir de quantas fumaçadas lá dava efetivamente, formava as cadeias ou as sequências, poderia ser efetivamente um meio de comunicação. Ou ao contrário, antigamente se acendia uma fogueira para dizer que uma criança havia sido nascida durante a noite. Tudo isso é um protocolo de comunicação que permite a comunicação à distância, seja ela o quanto a distância, 1, 2, 3 quilômetros, é uma forma de comunicar, mas existe um padrão. No momento em que existia essa necessidade, se existiam protocolos, automaticamente ou paralelamente a isso, houve o desenvolvimento dos sistemas de computação. Então, unindo os computadores, que nada mais eram o que máquinas de propósito geral, para resolver alguma coisa, algum problema, geralmente ele matemático, né? A gente sabe disso, eles têm a necessidade de unir essas duas questões e botar esses computadores unidos, e eles começam a dar origem ao que a gente conhece por redes, e essas várias redes se conectaram e deram origem ao que a gente conhece hoje por internet. Beleza, então tá aí. O que é uma rede? A rede de computadores, elas surgiram em decorrência dos 2 itens anteriores, que basicamente é a necessidade de se comunicar e o processamento de informações. Vamos falar um pouquinho desta evolução, continuar nesta questão de evolução. Começou direto com uma estruturação de protocolos, de redes e ligar computadores? Não. Os primórdios, se a gente for lá em 1950 e depois em 60, no Brasil, na década de 70, a gente tinha um grande delay de uso de tecnologias da computação. Para quem é mais novo não vai lembrar, mas nós tínhamos uma questão da lei de informática no Brasil que proibia a gente importar tecnologias vinculadas à computação. Isso ficou até na década de 80, anos 90, que daí foi aberto efetivamente. Então, nós sempre tivemos um delay, um gap, um tempo entre o que surgia lá fora e efetivamente nós usávamos. Essa lei de reserva da informática era que ele só priorizava os computadores ou as tecnologias desenvolvidas dentro do Brasil. Então, eu não podia importar isso. Depois, na década de 90, isso se liberou. Mas, cronologicamente, a gente sempre teve, então, uma defasagem de, no mínimo, 10 anos. Lá na década de 50, no Brasil, leia-se 60. O que tinha na década de 60 lá fora no Brasil entrou na década de 70. Então, a década de 70, no Brasil, se usava muito e utilizava-se muitos mainframes. O que é um mainframe? Um computador de grande porte. Eu podia botar uma foto do ENIAC aqui dizendo que ele era o primeiro exemplo, o primeiro computador lá em 1945. Mas não é a história, isso vocês estudaram lá em arquitetura, toda a história de evolução dos computadores. Mas na década de 70, década de 80, no Brasil, era constituído por grandes computadores que a gente chamava de mainframe. Nesse sentido,
o que que acontecia? Tu não tinha uma interação direta com esses computadores. Além de caros, eles eram complexos de se operar e vocês simplesmente largavam jobs, tá? Ou serviços para ele. Aí tu vai dizer, mas isso aí o Paduim já falou para nós lá em sistemas operacionais, escalonamento de tarefas. Sim, isso é o princípio de um sistema operacional. Isso começou de forma manual, porque eu estou fazendo toda esta volta para dizer onde é que entrou a rede nessa necessidade. Isso começou, esse escalonamento de processos, feito de forma manual, em que vocês tinham uma leitora de cartões, era de cartões, depois isso passou a ser fitas magnéticas, em que quando eu queria carregar um programa, olha a loucura que era, a gente até falei, eu cheguei a ver isso, pessoal. Eu sou tão velho, mas eu não trabalhei com cartão perfurado, mas com fitas eu trabalhei. Lá em 87, 88, meu primeiro emprego na Cotridata, a gente tinha que submeter através de fitas. Então, tu ia com teus programas, gravava numa fita, literalmente como isso aqui, ia para uma leitora, essa leitora jogava esse sistema aqui para um computador, este computador tinha as tarefas, era um mainframe, em que você literalmente entrava na fila física para botar o teu programa gravado para a memória do computador e depois vários jobs. Então, literalmente, você tinha todo esse processo. Com o passar do tempo, 60 lá e década de 70 no Brasil, o gapzinho aquele que eu falei... Boa noite. Oi? Boa noite, Salzen. Oi. Desculpa, Paduim, já vou... Eu tô com a tela aqui full screen aqui, Paduim, não vejo nada, né? Ficou muito tempo esperando aí? Não. Então tá, vamos dar uma pausa, pessoal, aí para receber o nosso coordenador aí, ele deve querer conversar com vocês um pouquinho. Vê se estão todos acordados aí, Paduim. Eu estava divagando aqui, não sei se eles estão dormindo, se estão aí, eles não falam comigo, eles estão de mal, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Ó, acordou, pessoal. Tranquilo. Legal. Pessoal, eu sei que alguns de vocês foram meus alunos ontem à noite, então eu vou ser um pouco repetitivo, mas é importante conversar com todos, né, para que não fique nenhuma dúvida aí na questão, né. Primeiramente, então, eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, né, em nome de todos os professores, em nome da instituição, né. Nós estamos retomando as atividades, né, de modelo agora intercalado, então algumas disciplinas voltam, né, com aulas intercaladas, outras permanecem no modelo online, né, tudo isso sendo planejado para que a gente consiga ter, né, o cumprimento das determinações, né, seja do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, uma vez que a universidade recebe alunos aí de diferentes cidades, certo? Então, né, primeiramente, dar as boas-vindas para vocês, né? Para quem eu não conversei ontem à noite, nós temos a Central de Atendimento ao Estudante, né, o CAI, @unijuí.edu.br. Então, se vocês têm aí alguma questão, né, de saúde, é importante que vocês fiquem atentos aos e-mails, né, encaminhem essas considerações para a Central de Atendimento para que possa ser analisada aí, né, e tomada as decisões, né? Isso não é mais feito a nível de curso, isso é feito a nível de instituição, né, atendendo essas resoluções, tá? Também queria comentar um pouco com vocês, né, ontem a gente já avançava um pouco em algumas turmas, mas acho que é importante destacar, eu encaminhei para vocês por e-mail, né, ao longo dos anos aí, né, ciência da computação tem mais de 30 anos, engenharia de software está começando na instituição, já tem uma caminhada em Santa Rosa, a gente construiu uma série de convênios, né, com algumas empresas, né, Intel, NVIDIA, Amazon, né, tudo no intuito de trazer
qualificações, trazer questões que possam complementar a formação de vocês, né? Agora, nos últimos, né, meses, talvez no último ano, a gente tem recebido, né, um pouco mais atenção de empresas, né, considerando um pouco o aquecimento do nosso mercado, né? Então, nós começamos aí uma iniciativa com a IBM, naquele projeto Hackathon, né, tivemos mais de 40 alunos que participaram. Começamos agora com a Compasso UOL, né, tem 16 alunos participando, alunos que vão receber R$500 durante 3 meses, né, e depois aí fazem uma pré-seleção. Eu participei de uma reunião com o pessoal da Compasso na semana passada. Eles têm interesse muito grande em contratar os 16 e querem rodar, né, ainda no primeiro semestre, mais um período de formação. Eles querem contratar os 16 e querem, né, outros profissionais, né? Eles têm analisado, né, eu conheço o Fernando, que era de Passo Fundo, agora está em São Paulo, deu uma longa data. Ele conhece o nosso curso, conhece a nossa história, né, conhece o nosso projeto de curso, então eles confiam nos nossos egressos e eles querem contratar, né? Então, assim, para nós, enquanto professores, é muito gratificante saber que as empresas estão olhando, né, para o nosso curso, né, e reconhecendo os profissionais que daqui saem e daqui estão sendo formados, tá? Na sexta-feira retrasada, eu estive em Porto Alegre numa reunião com a PUC, né? A PUC está aí com um conjunto significativo de vagas, são mais de 220 vagas só para o Rio Grande do Sul, né? E estamos também trabalhando aí numa proposta, né? Quero em breve estar compartilhando com vocês, no intuito de nós também pensarmos aí numa proposta para abrir as portas, né, para os nossos alunos dentro da PUC, né, nesse mesmo modelo, ou de alguma forma que a gente consiga trabalhar, né? O que eu ouvi lá em Porto Alegre foi muito interessante, né? O senhor dizia assim, olha, né, olhando para a nossa pirâmide organizacional, a gente está perdendo o pessoal que está no meio da pirâmide, né? Aqueles profissionais que estavam ganhando aqui entre 6 e 8 mil reais, né? Esses profissionais estão recebendo propostas, né, de empresas de fora do Brasil para ganhar 5 mil dólares, para ganhar 6 mil dólares, né? E nessa faixa de valor nós não temos como competir, né? Então esses profissionais estão pedindo demissão e estão indo embora, né? Vão trabalhar em home office, de pantufa, né? E ganhando um salário como esse que não tem como nós, né, competir. Então, estou externando para vocês um pouco, né, o que está acontecendo na Dell. O pessoal que estava, né, na base da pirâmide está sendo chamado para subir, né, e uma série de novas oportunidades começam a surgir, né? Então, eles estão não mais chamando somente profissionais formados, mas profissionais que também estão dentro da graduação. Então, a gente quer ver se, né, compartilha, né, essas oportunidades com vocês, tá? Também a gente está construindo aí uma parceria com o Google, tá? O Google tem um programa de Cloud Engineer, né, para formação de gerentes e administradores de cloud. Então, a intenção nossa, tá, é disponibilizar toda essa formação de forma gratuita para os nossos alunos, né, dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Software, tá? Mas também não adianta só fazer a formação, né? Algumas empresas querem a certificação. Então, a gente está construindo um projeto aí junto com a Compasso, onde o Google vai disponibilizar a formação de graça para vocês e a Compasso vai pagar as certificações. Tá? Por que isso? Porque a Compasso tem interesse em contratar também, né, profissionais que têm esse domínio. Então, estou dando aqui um pouquinho de spoiler do que a gente está trabalhando aí
né, e quero logo, logo poder compartilhar isso com vocês, certo? Para nós, enquanto curso, enquanto professores, né, a gente sabe que essas formações complementares são importantes, mas a gente também não pode comprometer a formação de vocês, né? Vocês precisam ter um tempo bastante grande aí para se dedicar, né? Tem disciplinas que são tranquilas, são fáceis, tem disciplinas que exigem um pouco mais e, né, demandam uma maior aplicabilidade de vocês. Mas então a gente vai, né, tá construindo e logo, logo eu quero, né, compartilhar aí com vocês essas questões, tá? Também, pessoal, eu acho que é importante, né, frisar com todos vocês que nós estamos num período de retomada, né? Então, quero que vocês se sintam bem à vontade, né, com os professores que estão matriculados, com a secretaria, comigo, qualquer questão que vocês tenham, qualquer ponto, qualquer sugestão, crítica, né, sintam-se à vontade, né? Ó, professor Paulo, né, a gente está vendo isso, acho que tinha que ser diferente, então, acho que é importante vocês, né, também participarem nesse processo aí, para que a gente consiga retomar aí todas as atividades da melhor maneira possível, certo? Sei se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo? Então, peço desculpa para quem eu já falei na noite de ontem aí, mas alguns de vocês, né, não estavam, então acho que é importante a gente frisar aí para que todo mundo fique, né, a par do que está acontecendo. Ok? Salve, obrigado pelo espaço aí. Nada, Paduim. Quando Pessoal, precisar, só bater na porta. um bom semestre para todos nós. Abração. Um abraço, Paduim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar então, pessoal? Tá dado aí o recado. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Deixa eu estabilizar aqui um pouquinho. Olha, isso vem justamente ao encontro, né, do que a gente estava falando até há pouco tempo atrás, aí antes do Paduim chegar, pessoal. Existem várias oportunidades, tá? Eu estava falando sobre o viés de rede, né, e justificando um pouco que eu tenho convicção, com todas as experiências que a gente tem, aí já está mais de quase 30 anos ministrando disciplinas no meio acadêmico, em que no primeiro, não deve ser só na minha disciplina, né? Por isso que eu fiz todo esse ensaio, essa conversa da disciplina teórica conceitual. Vocês podem verificar, é extremamente importante hoje, o que o Paduim falou, a certificação, a tendência do mercado, de saber as ferramentas novas, e daí tu vê o Sausen agora especificamente a evolução dos computadores com aquela foto aí horrível, que foi, essa foto está horrível porque ela simplesmente foi tirada do livro do Soares para mostrar para vocês que isso aqui é literatura clássica, em que a gente dá um embasamento para a pessoa entender lá na frente uma tecnologia. Ah, Celso, mas eu consigo entender. Consegue? Então eu acabo de perguntar para vocês o seguinte: por que a Compasso, por que a Google, por que N empresas vêm para as universidades oferecer curso, pagar certificação? Por que dentro da universidade? Porque eles não pegam o pessoal lá fora. Por que não pega aí o pessoal que está fazendo cursinho? Nada contra os cursos, tá? Profissionalizante, muito pelo contrário, acho que tudo tem efetivamente a sua pertinência e o seu nicho de mercado. Eles vêm aqui porque eles querem uma pessoa que tem uma formação clássica e profunda sobre os conceitos básicos. Se tu entende os conceitos básicos, tu aprende facilmente a tecnologia. Ah, mas eu tem colegas meus aí que estão ganhando 5, 10 mil dólares para trabalhar em home office e nunca botaram o pé na instituição? Sim, concordo. Mas será que isso é a maioria ou é a exceção? Se é a maioria, por que o pessoal vem dentro das universidades? É justamente isto que o pessoal está procurando, uma formação em que tu entenda a base para derivar depois, sim, a importância de ser. E o Paduim foi muito feliz quando ele colocou assim, ó. A gente tem que tomar o cuidado para continuar fazendo a sua graduação, continuar aprendendo ao ato de aprender e se aperfeiçoar nas tecnologias. E isso sim, daí são cursos. É isso aí, pessoal, a área está aquecida. Está aquecida, isso ele não está inventando. Essa história de ganhar 5, 7, 10 mil dólares para trabalhar de casa é uma realidade que se acentuou agora com a pandemia.
O pessoal, antes já existia, a gente sabe que na computação sempre existiu isso, mas agora eles aumentou essa demanda e isso virou o modus operandi. Eu não tenho que estar lá nos Estados Unidos, no Vale, na Califórnia, no Vale do Silício, para estar programando, para estar trabalhando para uma grande. Hoje a gente trabalha onde quiser. Se vocês vão olhar os call centers, hoje estão tudo na Índia e na China. O desenvolvimento está lá em Israel. Então, e a não ser os hackers estão tudo na Rússia, né? A gente brinca. Mas, então, o que quer dizer? Gastem bem esse tempo de vocês com as disciplinas. Fecha o parênteses, volta para cá. Eu tinha parado justamente nessa figura feia aqui para mostrar para vocês como foi a transição daqueles computadores de grande porte em que literalmente você entrava fisicamente na fila para submeter um job e depois com o conceito na década de 60, lá fora, 70 no Brasil, que eu estava falando, este conceito veio com um novo conceito chamado time sharing, que nada mais é que uma tradução literal de tempo compartilhado. Então, os processadores, os computadores, por ter um grande poder computacional, que é o princípio do escalonamento e do pooling, o que eles estão fazendo? Eles não te deixam mais fisicamente entrar numa fila para te submeter ao teu job através de uma fita. Eles simplesmente fazem um esquema de protocolo de pooling. O que é pooling? Ele vai te dizer o seguinte, fala você, depois fala você, depois fala você, eu compartilho o tempo e dou a ideia de que todo mundo está processando de forma online, mas a gente sabe que é escalonado. O computador hoje não paralisa, ele resolve uma coisa por vez. Diz, Salve, pelo amor de Deus, e as threads e os núcleos. Exatamente. Tu tem threads, que é um processo, é esse que ele está executando, e está usando vários núcleos e vários processos em paralelo, mas ele executa um de cada vez. Se ele tem a capacidade de paralelismo, o princípio é desta fila. A essência continua a mesma. Se a gente entende isso, eu consigo entender escalonamento lá em sistemas operacionais, que o Paulinho deve ter falado já para vocês, para quem fez SO1. Eu consigo entender por que essa necessidade de compartilhar esse recurso. Para compartilhar esse recurso, isto aqui não é a rede. Isso aqui é terminal burro, que a gente chamava antigamente, o conceito de time sharing, porque ele não troca mensagens, ele faz o pooling. Fala você, fala você, fala você. Eu pego o que tu está falando, falo o que tu está processando, vou processar o próximo. Não é simultâneo. Não existe uma interatividade em trocas simultâneas de mensagem, como vai existir quando a gente entrar com o conceito de redes. Então, essa motivação, agora, veio já em 3 grandes momentos. Nós temos isto historicamente aqui, que foi um copia e cola lá do Soares, esse desenho dele. Com o advento do desenvolvimento dos mini e dos microcomputadores, mainframes, depois mini, depois computadores, houve a necessidade de compartilhamento dessas máquinas. Antes, os mainframes que eram caros, agora, por exemplo, periféricos que eram extremamente caros, tipo impressora. Antigamente, como é legal a computação, né? Eu digo que ela é sazonal. Se vocês pensarem um pouco, impressora era uma coisa muito cara. Então, tinha que ter uma e todo mundo centralizava nela e fazia isso. Depois começou a baratear aí que tu comprava uma impressora e ainda compra hoje uma jato de tinta em que a tinta custa mais caro que a impressora, né? Sendo em poucos pila, tu compra algumas jatas de tinta. Se ela presta ou não é outra questão. Mas ele passou a ser barato, hoje não tem problema. Só que passou a ser barato, um monte de gente tinha impressoras e depois começaram a ver, mas não precisa essa impressora, eu praticamente não imprimo hoje, é tudo digital, centralizou de novo. Então a gente faz o DAO Science e depois volta tudo, né, novamente ao que era. Antigamente era um mainframe centralizado, daí começou os mini, começou os computadores, diluíram tudo isso em várias máquinas, porque era mais barato. Quando eles descobriram que tinha várias máquinas, será que se eu conectar várias máquinas com uma rede, usando o poder computacional de cada um, eu tenho o poder computacional de um supercomputador? Isso é programação distribuída, é sistemas distribuídos. Daí começaram a juntar tudo de novo. Daí verificaram, não, mas isso não é legal, cara, porque eu vou juntar todos, a manutenção é muito caro, gasta mais energia, vamos juntar tudo de novo, mas não vamos mais botar no mainframe, vamos botar na nuvem. Gente, o conceito é o mesmo, é cíclico, ele só está mudando um pouco a tecnologia. O conceito clássico ficou. A necessidade de compartilhar, seja ele periféricos, seja ele recursos computacionais.
Hoje tu não vai lá na Amazon e compra os recursos computacionais, tu chega ao ponto hoje nos cloud de dizer o seguinte, eu quero uma máquina com quantos gigas, com tantos cores, e quero em disco SSD. Não quero nem em HD, porque eu quero uma agilidade maior, um throughput maior, uma vazão maior para a minha aplicação. Os conceitos são os mesmos. Ele só mudou a tecnologia. Se eu entendo o conceito clássico, não interessa a tecnologia, se esse servidor está aqui no meu lado, num server, num tipo mainframe, ou está lá na Califórnia, na nuvem. Ele continua a mesma coisa. Passa da necessidade de compartilhar tanto periféricos, que eram caros, como a troca de informações. Nesse sentido, pessoal, vem uma outra grande confusão, e graças a Deus, nas últimas décadas, isso foi disseminado. Anteriormente, inclusive, eu sou oriundo do curso aí da UDG, né? Fui da primeira turma de 89, eu brinco no século passado, né? Paduim depois também foi meu colega, acho que o Paduim é da terceira turma, em que nós estudávamos redes de computadores e sistemas distribuídos. Eu tinha essa disciplina. Existia muito essa confusão. Daí, a gente tinha a noção de que um sistema distribuído e redes eram a mesma coisa. E será que são a mesma coisa? Não, tanto que hoje existem disciplinas de sistema distribuído e tem disciplinas de rede. Mas o que é um sistema distribuído? Bom, vamos falar, e aqui está o conceito dele, né? O que é um sistema distribuído? É um sistema fracamente acoplado, ou são sistemas fracamente acoplados. O sistema é fragmentado em partes que residem em diferentes processadores. Isso é o conceito clássico de sistemas distribuídos. O que é fracamente acoplado? É que eu posso ter um pouco do processamento neste nó, um pouco do processamento neste outro nó. Se for fortemente acoplado, é o conceito que você já deve ter visto lá em arquitetura de SMP, Symmetric Multiprocessor, que é, por exemplo, tem uma placa-mãe com 2 processadores. Não existe mais isso hoje, dificilmente, só os grandes servidores ainda têm esta arquitetura. Hoje, o que tu faz? Tu bota em uma única CPU vários cores. É mais barato e tem um desempenho melhor do que tu botar 2 processadores. Mas isso seria um sistema fortemente acoplado, em que o processador compartilha a memória numa mesma placa, em uma mesma unidade. Um sistema fracamente acoplado é conceituado um sistema distribuído, porque ele pode pegar uma tarefa, por exemplo, vamos pegar uma matriz 1000 por 1000 e dividir em 10 matrizes e distribuir isso em 10 máquinas para ele efetivamente fazer os cálculos e depois juntar novamente. Isto é um sistema distribuído. O sistema distribuído só existe se eu tenho uma rede de computadores por baixo. O sistema distribuído não existe por si só, ele tem que ter a base. Mas existe o conceito só de rede sem ser um sistema distribuído. Então, esta é uma das grandes confusões do conceito de sistema distribuído e de redes de computadores. Aqui está exatamente o conceito do que é um sistema fortemente acoplado e fracamente acoplado. Então, no fracamente acoplado, diferente do forte, que eu falei que tu compartilha a memória, a troca se dá através de mensagens. Num sistema fracamente acoplado, que eu tenho o conceito distribuído, eu tenho que ter uma rede que viabiliza a troca de mensagens e viabiliza o conceito de um sistema distribuído. Qual é a vantagem? E esse é meu último slide para usar múltiplos processadores e falar de sistema distribuído, porque depois a gente vai ficar simplesmente no conceito de redes. A gente tem que citar o que é um sistema distribuído para o pessoal não confundir com o conceito de redes. Repetindo, um sistema distribuído precisa de uma rede, mas uma rede não necessariamente é um sistema distribuído, muito pelo contrário. Quais as razões para te utilizar múltiplos processadores que deram origem a este conceito de sistemas distribuídos? Custo-desempenho. Como eu falei, é cíclico, as coisas na computação são cíclicas. Descobriram, em algum momento, que um processador centralizado era muito caro. Tu tinha que dispor de muito dinheiro para ter um recurso centralizado. Então, começaram a fazer os mini e os micros computadores, começaram a distribuir isso através de uma rede e compartilhar. Por quê? Porque tu tem uma redução de custo, mas tu tem um desempenho, se tu unir eles no sistema distribuído, semelhante a um grande computador, do tipo um Cray, por exemplo, que já ouviram falar, os supercomputadores.
Tu tem uma responsividade melhor. O que é essa responsividade aqui? Como tu tem modularidade, se um nó der algum momento, alguma falha, ou está sobrecarregado, o outro pode assumir isso. Tu tem uma redundância maior. Evidentemente que vai diminuir o teu poder computacional, mas tu tem essa responsividade. É mais confiável? É, pelo mesmo motivo. Se eu tenho vários nós em uma rede e um falhar, os outros 9 vão assumir essa carga. Vão demorar um pouquinho mais para executar, mas assume. Então, essa modularidade aumenta a minha confiabilidade. E tu pode fazer processos concorrentes. Tu pode, inclusive, dar a mesma atividade para 2 processadores e o que te responder primeiro, tu assume ela como a resposta, o outro deixa, o outro já demorou. Então, estes itens fizeram com que os sistemas distribuídos fossem muito utilizados. Pois bem, mas nem tudo é vantagem. Qual é a desvantagem de utilizar uma arquitetura distribuída, tá? Depois o Paduinho vai dizer que não, que ele só tem vantagens, mas elas têm desvantagens no sistema distribuído. Quais são? O desenvolvimento do teu aplicativo tem que levar isso em consideração. Pegando aquele caso, um exemplo clássico da matriz, uma matriz 1000 por 1000 e dividir em 10 de 100 por 100 aqui, eu tenho que desenvolver uma aplicação que faça essa divisão, manda as mensagens para cada um dos nós da rede processar, depois efetivamente tem que mandar para um centralizador, ele tem que centralizar e botar. Depende do nível de distribuição que você faz, você gasta mais tempo mandando as mensagens, desmontando e montando a solução do que rodar local. Então, isso é uma linha bem tênue, é um threshold, que a gente chama, né? O termo threshold no inglês é tu ganha de um lado e perde do outro. Então, tu gasta muito tempo distribuindo e pouco em processando, mas será que não era melhor eu processar tudo local? Então, existe um threshold aqui que tem que ser calculado. Quem decompõe essa tarefa é o desenvolvedor desses aplicativos. Então, lá em sistemas distribuídos, vocês fazem depois, eu acho que de redes, vocês vão descobrir como você define este threshold, esse limite, aí até quando é vantagem eu distribuir, escalonar ou não, decompor uma tarefa ou executar ela local. Tu está muito dependente da tecnologia de comunicação, a vazão, a velocidade. Aquilo que eu falei, a premissa básica, não existe sistema distribuído sem redes, existe rede sem ter sistema distribuído. Como tu está vinculado à velocidade e à infraestrutura, à tecnologia da rede, se ela falhar, o teu sistema não roda. Então, isso é uma desvantagem. Mais frágil a falhas. Tu vai dizer, mas Salles, tu acabou de dizer aqui que ele tinha uma confiabilidade maior se um nó caía. Mais fragilidade sobre a falha da comunicação. Vamos pegar um exemplo clássico agora, a gente está tendo aula remota, e se faltar, eu uso aqui a Clique Rápido. E se a Clique Rápido resolver hoje fazer uma manutenção, vocês não assistem minha aula? Eu tenho uma fragilidade, eu dependo dela para fazer a comunicação. Se eu desenvolvo todo o meu sistema para ser distribuído em cima de uma rede, e essa rede for falha, cai, ou ela tem gargalo de velocidade, que depois mais adiante a gente vai ver, isso aí se chama throughput em rede. Throughput é uma tradução de vazão, né? Uma tradução literal. Ele vai ter esse problema. E outra questão, quando tu distribui muito, tu perde o controle de uma situação centralizada. Leia se tu tem problemas com segurança também. Uma coisa é você controlar uma máquina, uma coisa é tu controlar várias máquinas distribuídas. E se alguém passa, inclusive tem ataques, mais adiante vocês vão ter uma disciplina de segurança, tem ataques de spoofing, tá? O sniffer, que se tu passa efetivamente por ser uma máquina, um nó da rede não autorizado, sendo autorizado para aplicação. Então, tu tem uma perda do controle, tu tem uma falha efetivamente até de segurança. Pois bem, pessoal, isto era só para finalizar nesse slide aqui, para dizer que nós não vamos estudar sistema distribuído, nós vamos estudar redes. Mas um sistema distribuído tem que ter uma rede para se constituir. Ele por si só, ele não se sustenta, tá certo? Então, a interconexão de sistema com poder computacional atende basicamente a duas grandes necessidades. Primeiro, construção de sistemas com maior desempenho, maior confiabilidade e compartilhamento de recursos. O primeiro, efetivamente, a gente diz que é um sistema distribuído. E o compartilhamento de recursos, a gente diz que é uma rede. Então, exatamente está escrito isso. Muitos autores falam que
considera um sistema distribuído apenas aqueles construídos, para atender a primeira necessidade. Então, um sistema do qual eu sou partidário dessa conclusão, tá? Soares, Thunderbird, etc. e tal, tem essa visão que um sistema distribuído é aquele que ele é construído para o quê? Para aumentar o desempenho e a confiabilidade. Segmentar as tuas tarefas. Já redes é para compartilhar recursos. Em que recursos são esses? São periféricos, são trocas de mensagens, são processamentos. Recurso, tu pensa assim, ó, mas um sistema distribuído não compartilha recurso? Não. Ele vai compartilhar efetivamente a partir de troca de mensagem, desempenho de funções, tá certo? É só tu pensar assim, ó, o que é o compartilhamento de recurso? Eu consigo com uma rede compartilhar a memória RAM de uma outra máquina? O meu computador aqui, só tem 8 GB, eu vou pegar o do Zé lá, ele tem 32 GB, eu vou pegar 16 GB para eu rodar através de uma rede. Isso roda? Não. Isso quem faz, efetivamente, só se fosse um SMB, um simétrico multiprocessador dentro de um sistema fortemente acoplado. Então, por isso que a gente diz que esse compartilhamento de recursos aqui são trocas de mensagens e periféricos. Então, compartilhamento de recursos é redes distribuídos, é quando eu tenho a tendência de dividir para aumentar o meu desempenho. Esta é a literatura clássica, muitos autores adotam isso. Mas, para confundir, sempre tem, né? Outros autores ainda classificam sistemas distribuídos, subclassificando em máquinas de arquitetura distribuída e redes de computadores. Tá? Então, só para mostrar, eu botei em amarelinho, que foi só um comentário. São pouquíssimos autores que fazem essa confusão. A gente adota esta questão. Quando eu quero aumentar o meu desempenho, aumentar a minha confiabilidade, minha redundância, eu uso um sistema distribuído. Quando eu quero compartilhar recursos, esses recursos são compartilhados através de redes de computadores. O sistema distribuído, para existir, precisa de uma rede, o oposto não. Basicamente, é isso, tá? Eu poderia fazer aqui essa questão. A pergunta clássica é, qual é a diferença? Acabei de explicar para vocês isso. Tudo bem aí, galera? Vamos mais uns 10, 15 minutinhos, daí a gente faz o intervalo para não ficar tão maçante. São 3 para as 9 aí, só preciso mais alguns slides. Só para fechar a linha de raciocínio, então. Para fechar a linha de raciocínio, então agora que nós já sabemos os motivadores do surgimento da rede, a evolução dos computadores, a necessidade de comunicação do humano, o que é um sistema distribuído, nós temos que definir, então, a gente já sabe que é um sistema distribuído, a gente tem que definir um conceito de redes. Eu sempre digo que conceito não se decora, se constrói, né? Então, se vocês olharem o Tannenbaum, se vocês olharem o Kurose ou o Commerce, eles constroem o conceito de redes nesta premissa. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de módulos processadores, MP, módulos processadores, capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação. Olha só. Então, eu tenho que uma rede de computadores, a gente vulgarmente chama uma rede de computadores. Tanto o Kurose quanto o Soares, ele tem um cuidado, isso na década de 80 ele já fez esse conceito. Ele teve o cuidado de dizer que uma rede não é formada por computadores, são formados por módulos processadores. Mas Massals é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Isso ficou mais claro agora com o advento do IoT, a internet das coisas. Não necessariamente hoje na internet, numa rede, está conectado um computador. Está conectado uma torradeira, está conectado uma geladeira, está conectado qualquer equipamento, qualquer sensor que tu pense hoje, se ele tem a pilha TCP/IP, a gente trabalha muito com projetos, na parte de construção de sistemas embarcados, a gente usa microcontrolador. A primeira coisa que a gente vai olhar quando vai definir qual microcontrolador utilizar, a gente vai olhar, ele está implementado já a pilha TCP lá? O que é essa pilha TCP? Se ele está implementado, eu posso comunicar TCP/IP. Se eu posso comunicar TCP/IP, ele está conectado na rede, eu posso rodar qualquer aplicação em cima dele. Posso fazer uma aplicação que usa um sensor lá, simplesmente para ligar e desligar a minha luz. É simples. O microcontrolador lá, que depois só tem um relézinho, liga on/off, ele tem a pilha de protocolo TCP? Tem. Se ele tem um IP. Se tem um IP, eu chego lá através da minha aplicação, através de uma invocação lá na camada de aplicação. Ah, isso é rede? É.
Mas eu tenho que entender toda essa questão, porque senão eu não vou conseguir fazer uma aplicação. Ou se eu fizer uma aplicação, eu vou fazer ela cheia de falhas, principalmente a nível de segurança. Então, é exatamente este o conceito que o Kurosi teve. Ele chamou de módulos processadores. Então, construindo o conceito e não decorando, o que são redes de computadores? Vários módulos processadores capazes de trocar informações como através de um sistema de comunicação. O que é esse sistema de comunicação? Esse sistema de comunicação é o quê? Constitui-se um arranjo topológico interligando vários EMPs através de enlaces físicos, que são o meio de transmissão, e um conjunto de regras com o fim de organizar o protocolo, a comunicação, que é um protocolo. Volta para cá. O que é o conceito de redes? São vários módulos processadores interconectados por um sistema de comunicação capazes de trocar informações. Legal? Isso é o conceito de redes. Mas o que é o sistema de comunicação? Ele é um arranjo topológico. O que é um arranjo topológico? Pense em topologia. Qual é a topologia do relevo aqui em Juí, né? Montanhas, né? Porque tem uma montanha no meio, tem outra lá no campus, tem outra lá no final da saída da cidade. A gente diz que tem várias colinas aqui em Juí. Isso aí é a topologia, é o arranjo topográfico. O que é um arranjo topográfico num sistema de comunicação? É a forma como os enlaces físicos, agora já estou falando lá na camada física, estão dispersos. Sejam eles fisicamente ou sejam eles através do espectro, que pode ser uma Wi-Fi. Uma Wi-Fi tem um canal de comunicação, só que eu não enxergo ele. Ele é o espectro da frequência. Mais adiante a gente vai estudar isso. Volta para uma coisa mais no chão. Então, o arranjo da distribuição dos meus links, dos meus enlaces físicos, dos meus cabos UTPs, aí, aqueles azulzinhos que vocês usam para conectar os computadores, é o arranjo topológico. Eles formam os enlaces físicos que formam o sistema de comunicação que interliga os módulos processadores para trocar informações. Isso é redes. Pronto. Agora eu não vou mais esquecer desse conceito. Eu já sei estruturar o que é um módulo processador, eu sei já estruturar o que é um sistema de comunicação, eu sei que esse sistema de comunicação está para eles trocarem mensagens, é isso que a rede faz, e efetivamente é. Aquele exemplozinho que eu dei, eu vou botar lá, eles botam hoje tomada inteligente, em que tu bota uma tomada e liga um abajur. Daí tu faz uma aplicação no teu celular que manda um sinal on-off, on liga, off desliga. Simplesmente é um relézinho que fecha ou não, um circuito ali, ele comunica através da TCP/IP da tua aplicação. É isso, velho. Ah, mas é uma aplicação simples? Mas o princípio básico é simples. Se eu entender como funciona essa pilha, eu implemento ela, inclusive de uma forma bem mais segura. E para encerrar, então, esta parte introdutória, faltam os outros 3 conceitos que antigamente se utilizava mais e hoje eles se fundiram, e eu vou explicar o porquê eles se fundiram. Classicamente, as redes, a classificação de distância em redes era utilizada para dizer se uma rede era LAN, que a gente sempre ouviu de Local Area Network, ou seja, uma rede de abrangência local, uma MAN, Metropolitan Area Network, que nada mais é que uma rede com uma abrangência metropolitana, por exemplo, uma rede dentro de Juí, uma rede dentro de São Paulo. Aí tu vai dizer, pô, mas uma rede dentro de Juí, do tamanho de Juí, o tamanho de São Paulo é bem diferente. Esse é um grande problema, que esses conceitos foram fundidos, eu já vou explicar. Ou uma rede WAN, aquele WAN vem de white, de grande. Então, me dá um exemplo de rede WAN, desculpa. É toda a rede da IBM. A rede corporativa da IBM, que tem na Europa, nos Estados Unidos, tem na China, tem no Brasil, eles têm uma rede local que se constitui numa WAN, dado a distância geográfica dos enlaces. Daí tu vai dizer, mas elas têm uma rede proprietária? Não, eles usam a internet para se conectar. Mas como então é proprietária? Porque eles fazem um tunelamento. Eu só consigo explicar todos esses conceitos se eu sei todas as pilhas e os serviços de protocolo, daí isso fica claro para vocês. Fica até claro de eu fazer um túnel daqui até os Estados Unidos, que a gente chama de VPN, e através disso eu criptografar os dados que mesmo eles sendo compartilhados na internet, ninguém tem acesso. É basicamente como se eu tivesse um cabo estendido da minha casa até lá, só que de forma virtual, usando uma infraestrutura.
Isso tudo a gente estuda, isso tudo a gente programa. Ou alguém, vocês possivelmente, alguns de vocês já estão fazendo essa programação, você já tem experiência. Mas eu tenho que entender esses conceitos. Esses conceitos, então, para finalizar, antigamente se adotava que uma rede local era uma rede de 10 metros a 25 quilômetros. 10 metros a 25 quilômetros. Esse conceito caiu por terra logo, foi abandonado já, porque daí era local quando era pouca distância, quando era uma distância maior entre uma cidade era MAN, quando era entre continentes ou estados ou países, era uma UAN. Daí eu te pergunto, mas qual é a diferença então? A rede do Banco do Brasil, eles não têm uma rede local corporativa ligando todas as suas agências? Tem. Inclusive, eles podem ter essa rede sem acesso à internet. Usando a internet para fazer isso através de tunelamento. Ah, mas é possível? É, tu tem uma infraestrutura, tu tem efetivamente umas conexões virtuais e tu tem essa rede. Então, uma coisa é o teu sistema físico, outra é o teu sistema lógico, que é dado através dos protocolos. Ah, eu tenho que saber isso? Tem que. E eu tenho que entender como ele funciona, senão tu não vai saber programar em cima disso. Tu não vai entender essa concepção. Quando chegar, simplesmente é aí que vocês compram, eu vou pegar uma VPN para sair da firewall da universidade, que daí eu posso navegar pelo que eu quiser. Vocês já aprenderam isso, estão fazendo um túnel. Mas tudo isso é baseado nesses conceitos. Então, essa questão de distância, ela foi abandonada. Porque eu posso ter uma rede local com distâncias daqui ao Japão. Então, o que muda? Muda que, geralmente, uma rede local tem alta velocidade, baixa taxa de erros e é constituída em uma rede privada. A rede privada é que tem dono. Daí tu vai dizer, mas o pessoal não usa a internet. Sim, mas para usar a internet tu não tem que pagar? Eu, por exemplo, posso fazer um túnel daqui à universidade criptografado e digo que isso aqui é uma rede local que não tem acesso. Mas tu está usando a Clique e está usando a internet. Eu pago da Clique até a Clique paga até a Embratel, possivelmente. A Embratel vai fazer um ponto de troca lá no POP, em Porto Alegre, que é o caso da RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, que todas as universidades estão conectadas, e que está conectado com a Unijuí. Então, olha só os saltos que eu faço para chegar ali na Unijuí. Como a gente faz isso, se tu pegar lá no Windows, dá traceroute, ou traceRT no Windows, traceroute no Linux, ele vai te dizer todos os hopzinhos que a tua rede vai estar passando da origem até o destino. Tudo isso a gente aprende, tudo isso a gente vai mostrar, tudo isso são protocolos, tudo isso é baseado nesse conceito. Tá legal, pessoal? Eu não quero cansar vocês. Agora são 21h07, 21h10. Salvo que vocês tenham alguma dúvida, eu iria fazer um intervalinho, tomar um café, dar uma respirada, e depois a gente vai entrar numa outra parte, que é um pouquinho que eu vou deixar vocês brincarem um pouco, vocês me responderem um pouco, vocês fazerem um exercício, em cima de quais são os parâmetros que a gente usa para comparar redes, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu parar a apresentação aqui. Estão acordados ainda? Sim. Voltaram agora. Pessoal, salvo então que vocês tudo ok. Salvo que vocês tenham não tenham dúvidas, então agora vamos estipular aqui 21h08, 21h20, vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, 12 para ser mais preciso, às 21h20 a gente retorna, tá? Eu vou fechar aqui o meu microfone e fechar minha câmera. João, isso, João, não esqueci de ti. Tu me pediu. Eu vou abrir aqui, eu estou compartilhando a tela, até para vocês verem. Só um minutinho, compartilhamento, deixa eu compartilhar de novo. Eu vou abrir, João, aqui a sala de dúvidas, tá? Isso para todo mundo ver como eu faço para entrar na sala de dúvidas através desse Meet ou lá no início desse link aqui. A gente vai adotar essa sistemática, depois, quando dá necessidade de falar. Então, eu vou colar aqui, João, você entra lá e a gente já conversa. Opa. Agora foi. Tá ok? E aos demais, pessoal, eu vou fechar o meu microfone e fechar minha imagem. Eu volto às 9h20 e eu aviso vocês, dá uns gritos aqui para vocês voltarem. Vamos tomar um cafezinho.